Ah, o banco só negocia com quem está em atraso. E esse mito, ele existe e se propaga por 3 motivos. Então, presta atenção aqui comigo. O mito de que só dá para negociar a dívida estando com tudo em atraso, ou seja, se deixar de pagar o banco, ele se propaga primeiro, número 1, porque isso ajuda com que as pessoas desistam de negociar suas dívidas. Então, se torna um bom argumento para que as pessoas falem assim, não vou tentar negociar porque o banco só negocia com quem está em atraso. Segunda coisa, é uma ótima desculpa para o cliente, para o gerente, receber o cliente na agência e dizer, olha, João, infelizmente o banco só negocia com quem está em atraso, então eu não tenho nada que eu possa fazer por você. E aí o gerente consegue se livrar daquele cliente chato que vai no banco e atrapalha ele de vender produto, que é a função do gerente, atender os clientes e fazer vendas. E número 3, esse mito se propaga por quê? Porque tem muita gente sem vergonha que não presta, que fica espalhando essa parada. Ah, não, é só não pagar o banco. Então, esses são os 3 principais motivos pelo qual o mito de que o banco só negocia com quem está em atraso se propaga, se perpetua e não por um acaso é o vídeo mais assistido do YouTube hoje pare de pagar as suas contas. Porque gera clique de gente que não tá afim da parada, que quer deixar de pagar o banco, dar o calote daqui 5 anos caducar. Mas como eu sei que você me acompanha aqui, quer sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar sem fazer nada errado, de forma honesta, de forma segura, eu afirmo para você que isso é um mito. E sim, você pode negociar com o banco, mesmo que hoje você esteja com tudo em dia, mas esteja num puta de um cenário de super endividamento, ou seja, não conseguindo pagar as contas sem parcelar a fatura, sem o salário sobrar, um catatal de empréstimo que leva mais da metade do seu salário e perdendo sono por causa das contas. Então, o que você precisa fazer a partir de agora? Abandonar esse mito, porque de fato é um mito que banco só negocia com quem está em atraso. Isso é um mito que é feito para te fazer desistir, para que o gerente tenha uma boa justificativa na hora de te atender lá na agência e mandar você embora, e pra gente porcaria que não quer pagar as contas que deve, porque a gente sabe que no mundo existe gente porcaria, mas graças a Deus elas não estão aqui no meu Instagram e no meu YouTube. Falou? Entendido isso? Agora deixa eu descer um pouquinho mais, tá? Apesar de ser um mito, presta atenção aqui comigo. Apesar de ser um mito o fato que o banco só negocia com quem está em atraso, nós temos o seguinte problema a ser resolvido. Se é possível negociar mesmo estando em dia, qual lei eu vou usar? Qual regulamentação? E o problema é o seguinte, apesar de não existir uma lei que fala que é possível negociar, apesar de não falar assim, ó, é a lei 1, 2, 3, 4, 5 que faz com que você possa negociar mesmo estando em dia, é possível, só que eu não tenho uma lei para falar para vocês que a lei é aquela lá. Eu não tenho um artigo número tal para falar, pega essa lei, vai lá no Procon e negocia. Então, quando a gente tem um mito e uma verdade, um mito que é altamente pulverizado, espalhado por aí, e uma verdade que é pouco dita, é aqui que eu entro fazendo conteúdo todos os dias. Por quê? De fato, não existe uma lei que eu possa falar para vocês. Vai lá e usa essa lei para negociar. Por quê? Você comprovar o superendividamento é extremamente desafiador, mas é possível. E você pedir uma renegociação e conseguir que ela seja aceita na esfera amigável também é um grande desafio. E é esse problema que eu vim resolver nessa aula. Então, presta atenção comigo que não vamos resolver esse problema hoje, tá bom? E o que é importante você entender? Talvez você esteja aqui pela primeira vez, você acabou de chegar na minha rede social, seja por um anúncio, seja por um post que apareceu, e eu preciso te dizer que eu não vou te ensinar a dar calote no banco e não pagar a sua conta. Tá procurando algum jeito de não pagar suas contas? Não sou eu que vou te ajudar. Eu não vou falar para você dar calote no banco. Eu não vou falar para você deixar de pagar e esperar 6 meses para negociar no Serasa Limpa Nome. Eu não ensino isso. Para te ensinar isso, tem um monte de gente no YouTube. Vai lá e coloca assim, ó, não pague sua dívida. Você vai achar um monte de vídeo lá de gente falando, não paga sua dívida. Daqui 6 meses você entra no Serasa e resolve seu problema. Então, não é essa parada que eu ensino aqui. Estamos combinados? Bom, como eu falei que nós temos um problema a ser resolvido, que eu vou responder nessa live, como que é possível negociar mesmo estando tudo em dia, mas estando super endividado, a gente vai construir esse pensamento juntos. E a primeira parada é a gente responder a seguinte pergunta. Minha filha, Nagiele,
Como que eu sei que eu tô super endividado mesmo estando com as contas todas em dia? Eu vou trazer para vocês uma tese que eu sustento com base na lei do superendividamento. O superendividamento diz que essa condição é de uma pessoa que não consegue pagar todas as suas contas e manter o seu mínimo existencial. Logo, a pessoa que tá com tudo em dia pensa assim: eu não estou superendividado porque eu estou conseguindo pagar todas as contas. Porém, a que custo você tem pagado todas as contas? A qual juro você tem pagado todas as contas? Eu te respondo: ao juro do limite do cheque especial, 10% ao mês, um agiota legalizado. O negativo da conta nada mais é do que um agiota legalizado. Então, a primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte: se para pagar todas as minhas contas em dia, eu preciso entrar no negativo da conta, eu tô super endividado, porque você não consegue pagar todas as suas contas, você precisa usar o limite da conta. E isso é o que eu chamo de contraintuitivo. Peraí, se meu nome tá limpo, se meu nome não tá no Serasa, eu não tô super endividado. Mas a qual custo? Ao custo de 10% do cheque especial, de pegar empréstimo no nome de outras pessoas, de usar o cartão de outras pessoas, de pedir empréstimo para parentes e agiotas. Então, para você entender se você tá super endividado, nós vamos precisar fazer perguntas diferentes das tradicionais, diferentes do jeito que está escrito na ponta da lei. Percebe? Me diz aqui nos comentários se você entendeu que se você está no cheque especial, se você entra no negativo todo mês para conseguir dar conta de pagar as contas, bem, super endividamento, claro, por mais que as contas estejam todas em dia. Essa verdade, ela é levemente assim, dolorida de ser engolida. Porque normalmente, presta atenção no que eu tô falando, quem está com tudo em dia tem uma falsa sensação de que está tudo bem. Não faz conta dos efeitos colaterais que isso causa, ou seja, do quanto ela tá tendo que se matar para conseguir manter essas contas em dia, do quanto ela tá tendo que pagar juro para manter essas contas em dias, renovar consignado, renovar empréstimo de 13º, antecipação de 13º, pedir adiantamento do FGTS. A galera tá acabando com o saldo de FGTS para fazer cagada com o dinheiro que é para um fundo garantidor de crédito e não vê o custo disso. Agora vamos virar um pouco mais aqui o calibre, vamos virar um pouco mais. Como saber se eu tô super endividado, se o meu cartão tá em dia, se meus boletos estão em dia? Segundo fator que você vai considerar. Se eu hoje entrar dentro do teu registro, lá dentro do Banco Central, que é chamado registrato, qual é o volume das suas dívidas? Quanto você tem de dinheiro emprestado do banco? Já não tenho nem ideia. Então, você vai atrás desse valor. Você vai entrar dentro do site do Banco Central, o nome é Registrato, e vai retirar o total do seu endividamento. E aí você olha o total que você deve versus o quanto você ganha. E você vai descobrir, muito provavelmente, que você deve muitas vezes mais do que você ganha. Porque, de forma, sim, irresponsável, o banco te emprestou mais dinheiro do que você poderia pegar emprestado, principalmente em cartão de crédito e empréstimo pessoal. Então, uma segunda forma de constatar o superendividamento, mesmo estando com tudo em dia, é fazendo uma comparação, o quanto você ganha versus o quanto você deve lá no registrato do Banco Central, mesmo que esteja tudo em dia. Dever é dever algo a alguém, dívida não é o que está em atraso, empréstimo em dia é dívida, cartão em dia é uma dívida, mesmo que esteja em dia, se você está com dificuldade de sair disso. Então, ponto aqui número 2, para reconhecer o superendividamento. Agora, ponto número 3 do reconhecimento do superendividamento. É muito importante que se hoje você está com tudo em dia, mas está num cenário de endividamento grave, de endividamento alto, você calce as sandálias da humildade. E isso você não precisa fazer para ninguém. Você vai ter uma conversa com você e você mesmo. Eu te dei dados financeiros. Tá entrando no cheque especial? Tá pagando o mínimo do cartão? Tá devendo muito mais do que você ganha e com dificuldade de manter tudo isso? Ou seja, todo mês aquele rolo para pagar boleto, paga cartão com cartão?
Olha no espelho e de forma não financeira, pergunta assim, cara, essa vida que eu tô vivendo de trabalhar só para pagar conta, de todo mês ser um sufoco para conseguir pagar as contas, é a vida que eu quero viver? Eu tô feliz com essa vida? É você olhar no fundo dos seus olhos e falar assim, você tá feliz? Joana, Maria, Mário, fala de você em terceira pessoa, você tá feliz? Falei nos stories hoje, seja coach de você mesmo, já que todo mundo fala que coach é piada, seja coach de você mesmo, já que você acha coach ruim, e pergunta, e aí, meu irmão, minha irmã, você tá feliz com a vida financeira que você tá tendo? Eu acho que você não tá, porque se você tivesse, você não tava num canal que ajuda as pessoas a sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Reconhecer isso vai te ajudar a ter força para lidar com o superendividamento, para lidar com o endividamento grave. Porque enquanto as pessoas não reconhecem que a vida de merda que elas estão vivendo só para pagar conta não é normal, ninguém consegue ajudar. Não há profissional na vida que consiga ajudar essa pessoa. Então a gente precisa primeiro ser capaz de reconhecer o superendividamento de forma financeira, como eu falei, olhando o cheque especial, olhando o cartão de crédito, eu tô vivendo nessa bola de neve, de pagar conta com cartão, de pagar conta com mínimo de cheque especial de conta, depois entrar e ver o total do meu endividamento e depois ter um papo com o espelho e falar, poxa, minha vida tá ruim, eu quero fazer diferente a partir de agora. Então só aí eu dei 3 formas de você contestar aí o endividamento. Agora, Daj, como que eu vou acionar o banco? Como é que eu vou usar essas informações? Eu procuro o gerente? Presta atenção aqui comigo. A pergunta que eu mais recebo nas minhas redes sociais é como é que eu vou fazer para negociar as minhas dívidas? Eu procuro o gerente do banco e eu repito aqui todo santo dia. O gerente do banco, eu fui gerente, eu posso dizer, durante 8 anos, o Banco HSBC e o Santander assinou minha carteira. E eu posso te dizer que o gerente do banco não tem o poder de negociar as suas dívidas. E você fica sendo feito de trouxa, perdendo seu tempo, gastando combustível e passagem de ônibus para ir no banco, porque o banco quer que você vá no gerente. Porque no gerente não tem prova de que você foi lá. Porque no gerente você vê nele uma figura de autoridade e não percebe que o gerente é um funcionário do banco, que eu respeito para um caramba, porque é um profissional que trabalha muito, que faz hora extra, que vende produto ruim. Gerente de banco é tão bom vendedor que ele vende produto ruim. Vende maçã podre para o cliente e o cliente compra. Por quê? Porque é uma figura autoridade construída nos comerciais de televisão para vocês. Fale com o seu gerente, ele resolve para você. Então, jeito errado de negociar e falar com o gerente do banco. Se você quer sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, renegociar as suas dívidas que estão em dia, mas que você está se matando para pagar, apaga a figura do gerente e você está apagando a figura do gerente, você está pronto para conhecer o que eu chamo de hierarquias do sistema financeiro, tendo como atores principais o Banco Central do Brasil e o Procon. Porém, vírgula aqui, volta o problema que a Daj resolve, né? Daj, esse tipo de negociação é garantida? Basta eu abrir o Procon e dizer assim, resolve meu problema aí, Procon, parcela minha dívida aí pra 100. Não. Esse tipo de negociação não é garantida porque, infelizmente não existe nenhuma lei, não existe nenhuma regra que obrigue os bancos a aceitarem um pedido de negociação, principalmente quando ele é porcamente construído, porque as pessoas não têm educação financeira, não sabem dos seus direitos e aí elas abrem um site cheio de campo para preencher e colocam, me ajuda por favor, eu tô desesperado. Não consigo pagar as minhas contas, eu preciso parcelar meus boletos. E isso não é um pedido de negociação. Um pedido de negociação precisa ter fatos. E você não precisa de um advogado para saber os fatos da sua vida financeira. O que você precisa é começar a construir os fatos da tua vida financeira, saber quais são os juros que estão muito acima do que deveriam ser cobrados e saber que o volume que você deve em cartão de crédito, limite, empréstimo, é muito aquém do que você consegue pagar, muito além do que você consegue pagar e que você vai precisar pedir uma reorganização de dívida, uma repactuação de dívida, uma renegociação de dívida com base no que você pode pagar. E isso não acontece do dia para a noite e não é no primeiro Bacen, no primeiro Procon aberto. De fato, é um caminho de clareza, preparação e negociação. E antes de eu te dizer como que você faz, eu tenho que te dizer o que você tem que parar de achar que é.
tem que parar de achar que vai no gerente, tem que parar de achar que é só pedir pro Procon, me ajuda, por favor, que eu quero negociar. E quando a gente começa a clarear isso, e eu quero fazer um desabafo aqui pra vocês. Turma, fazer conteúdo na internet, sabendo tudo que eu sei, eu tenho que desconstruir o que eu sei para colocar vocês na mesma página que eu tô. Então assim, pera, Dade, me explica. Eu sei que vocês não veem tudo que eu vejo. Tem uma frase do meu professor que eu repito. Tem hora que eu queria não ver o que eu vejo. Porque depois que eu vejo, eu tenho que falar. Porque eu não consigo não ver. Eu vejo. Então, hoje, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito na internet. Muito. É uma pessoa, assim, que é uma referência em finanças. E aí eu abro um vídeo dela, de 2, 3 anos atrás, e vejo ela falando no vídeo, olha, infelizmente só na justiça. E dói meu coração. Eu falei pro Marcelo, eu falei assim, é por isso que eu preciso fazer conteúdo. Por quê? Eu lido com isso todo dia, faço negociação amigável todo dia junto com os meus alunos. E eu entro no YouTube e vejo um mandando não pagar, o outro mandando entrar na justiça. E ninguém fala de negociação amigável, porque negociação amigável não vende. Negociação amigável, eu não ganho dinheiro ensinando você a negociar de forma amigável. Eu não ganho clique no YouTube falando pra você negociar amigável. Porque se você entra na justiça, o advogado ganha dinheiro com honorário. Se você entra com um consultor financeiro, o consultor financeiro ganha dinheiro com hora. E me desculpe, advogado e consultor financeiro, eu não sou inimiga de vocês. Mas ensinar educação financeira dá muito mais trabalho do que mandar a pessoa entrar na justiça ou mandar ela contratar alguém para fazer a negociação no nome dela. E esse é o meu trabalho. Eu decidi que eu ia dar dignidade para as pessoas, que eu ia ensinar para elas a assumirem o controle da vida delas. E que dá trabalho aprender isso. E aí tem que ver se você está disposto. Se você não está disposto, vai lá, contrata o advogado, paga lá 7, 8 mil reais para ficar com o processo parado 2 anos. Vai lá na Defensoria Pública, que quase não tem gente suficiente para atender a quantidade de gente que precisa. E para piorar, não é todo mundo que é elegível a usar a Justiça Gratuita, a Defensoria Pública. Porque tem regra para usar. Vai lá na Pequenas Causas. Como é que você vai entrar na Pequenas Causas se você está devendo muito mais do que as Pequenas Causas comporta? Então vira uma guerra dentro dessa internet. Ah, para de pagar. Ah, contrata advogado. Ah, contrata minha assessoria, minha consultoria. Ah, negocia amigável. E eu tô aqui para desmistificar isso para você. A lei do nosso país, presta atenção aqui, você precisa aprender isso para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Não dá para você contratar um advogado para cancelar uma tarifa para você, para cancelar uma capitalização, para cancelar um seguro. Isso é loucura. A não ser que você esteja incapacitado de saúde. Que você não tenha neurônio, aí eu concordo. Mas existem coisas que tá no teu controle fazer. Por que você não vai aprender? Por quê? Eu te digo, porque é muito mais fácil se escorar numa outra pessoa do que assumir a rédea da própria vida financeira. E aí você vai ter que entender o seguinte: negociação amigável é todo tipo de tentativa legal feita através dos órgãos de defesa do consumidor, que eu particularmente ensino, Banco Central e Procon. Negociação extrajudicial é quando você faz uma negociação com o auxílio, às vezes, de um advogado junto com o escritório de advocacia lá do outro banco, mas é uma negociação fora da justiça. E negociação judicial é quando você vai lá para o juiz e vai dizer: juiz, eu tentei de tudo, mas não consegui negociar. Me ajuda? E as pessoas pulam essa parte, eu tentei de tudo, me ajuda. Aí o juiz bate o olho no processo, não tem uma tentativa de negociação amigável, não tem uma prova de que essa pessoa tentou negociar pelos órgãos de defesa do consumidor. O que o juiz faz? O juiz bate o olho e fala: não reconhece o superendividamento, é um dos maiores problemas da lei do superendividamento hoje. Porque as pessoas preguiçosas vão direto para a justiça. Me fala se vocês acham que a justiça do Brasil aguenta 60 milhões de processo de superendividamento. Não aguenta. Não aguenta. Então, tá me seguindo? Pega a visão aqui. Eu não sou advogada, eu não vou te ensinar a entrar com processo. Eu não sou consultora financeira, eu não atendo mais por hora. Porque eu ensino as pessoas a fazerem as suas próprias negociações. Terceiro, se você quer entrar na justiça, você quer que alguém faça pra você, pare de me seguir. Para de me seguir, você tá perdendo seu tempo.
Agora, se você quer assumir o controle da tua vida financeira, aprender a fazer sua própria negociação, aprender a não ser mais feito de trouxa, seja muito bem-vindo, você tá no lugar certo. Por quê? Aprender essa parada de direito de consumidor, de regra do sistema financeiro, é chato. Eu passei 8 anos fazendo curso dentro do banco para entender todas essas resoluções, todas essas regras. E vocês acham que eu sabia isso para quê? Para poder mandar o meu cliente vazar e ele engolir aquilo que eu tava falando. Eu não sou santa. Quando eu fui gerente de banco, eu fazia o que todo bom gerente de banco faz. Garantia o lucro do banco, vendia os produtos do banco. Porque senão eu não ia ter meu emprego. Me julguem. Podem me julgar, mas eu tava lá, tanto que eu tava tão endividada quanto todo mundo que eu atendia. Porque eu também não conhecia os meus direitos. Achava que se eu fizesse alguma coisa eu ia perder meu emprego. Dito tudo isso, quando eu falo de negociação amigável, a primeira coisa que as pessoas me falam sempre é: e se eu não conseguir? Ou eu tentei e não consegui? Então são as duas coisas que elas me falam aqui. Se você já tentou negociar e não conseguiu, a primeira coisa que você vai ter que se responder é: eu fiz uma reclamação, eu fiz um pedido de negociação bem fundamentado no Procon, eu coloquei lá o meu superendividamento total, eu coloquei a taxa de juros do meu contrato, eu coloquei quanto que eu ganho por mês líquido e quais são as minhas despesas de sobrevivência, eu coloquei lá o total do meu endividamento com todos os bancos. Eu divago que você não fez isso porque para fazer isso precisa aprender. Nas minhas lives eu sempre falo, nenhuma negociação pode ser protocolada lá no Procon sem conter essas informações, o total do seu endividamento, em quantos bancos, quais são as taxas de juros do seu contrato, qual é o total dessa dívida e como você quer parcelar, o que você vai pedir e vou além. Em geral, pelo menos são 2 ciclos de negociação, de 2 a 3 ciclos de negociação para a gente poder dizer tentei e não consegui. E na minha experiência prática, todo dia com os meus alunos, isso não acontece. Por quê? Se não dá certo de um jeito, a gente muda de técnica e vai tentar de novo. E sim, algumas negociações demoram 4 meses, algumas 6 meses. E muitas delas não tem nem como você cogitar atrasar para poder negociar. Um crédito com garantia no salário, um consignado, um cartão de crédito consignado, não tem como não pagar essa parada. Tá em garantia lá na tua conta. Tá debitando automático do teu salário, como é que vai parar de pagar? E aí, então, é entender assim, opa, peraí, existe uma maneira de fazer isso. Existe uma forma de fazer isso. Existe um passo a passo a ser seguido. Então, se você tentou e não conseguiu, eu divago que, número 1, você foi falar com o gerente. Número 2, você não soube fundamentar o seu pedido no Banco Central e no Procon. Ou até número 3, você tentou só uma vez. Não persistiu. Tentou uma vez e desistiu. E se eu falo isso, é a galera que já tentou. Agora, ontem eu tava falando com um seguidor no direct. Eu não consigo responder todos os directs, mas esse seguidor conseguiu chamar minha atenção. Ele me mandou vários comentários. Abre o direct, abre o direct. Eu falei, cara, deixa eu ver o que tem nesse direct, que eu tô curiosa. Fui lá no direct, daí ele falou assim, mas se eu negociar pelo superendividamento, eu vou perder meu crédito? Eu vou ficar restrito no banco? Então, hoje, se você conseguir calçar as sandálias da humildade, que eu falei nessa aula, e reconhecer o superendividamento, ou seja, pô, eu tô entrando no especial direto, tô ficando no negativo da conta, não tô conseguindo pagar o meu cartão, ou tô pagando cartão com cartão, tô pagando o mínimo, tô parcelando fatura. Pô, olhei o meu superendividamento lá, meu endividamento lá no Banco Central, tô devendo muitas vezes mais do que eu ganho, o banco me emprestou muito mais dinheiro do que eu dava conta de pagar, olhei pro espelho e vi que eu tô superendividado. Você vai olhar pra isso e vai falar bem assim, olha, isso aqui é mais importante do que eu ficar com essa mentalidade de que, meu Deus, eu nunca mais vou ter limite na minha vida, eu nunca mais vou ter crédito, porque isso também é um mito feito para que você não tente negociar pelo sistema financeiro. Mais uma armadilha do sistema financeiro. Deixa eu dizer para aquele desinformado, desinstruído, que se ele tentar negociar pelo Bacen Procon, ele vai ficar restrito, porque aí ele nem vai tentar. Menos um na lista de pessoas que tentam os seus direitos. Prova disso é que o número de reclamações no Banco Central é uma vergonha. Você vê um banco como o Banco do Brasil ter 600 reclamações no mês, é uma vergonha. Você vê um Banco do Brasil com 1000 reclamações do Banco Central, é uma vergonha. Mas as pessoas não sabem nem onde é que faz. Elas me perguntam assim, onde é que liga? Manda e-mail? Por quê? Não conhecem os seus direitos. E o Banco Central e o Procon fazem campanha para divulgar o Fale Conosco do Banco Central,
o consumidor.gov, que é pela internet, você não precisa nem ir presencialmente, mas os PROCONs locais também atendem. E aí você vai começando a entender que o que te impede de sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar tá mais na sua cabeça e nas informações erradas que você incorporou como certas do que de fato no mundo real. Agora, Dagi, eu preciso de um advogado? Senhores advogados, me perdoem, né? Eu não tenho nada contra vocês, mas no mundo Mais Dinheiro Zero Dívida, que é esse mundo que eu vivo, que eu falo assim, ó, além do horizonte, existe um lugar onde as pessoas assumem o controle das suas vidas e começam a fazer suas próprias negociações. Para começar a negociar suas dívidas, você não precisa de um advogado. Agora, a verdade é, se você faz pelo menos uns 3 ciclos de tentativa amigável, não consegue reduzir o juro, não consegue parcelar a sua dívida de forma alguma, sim, a figura da justiça, eu chamo de sexta hierarquia dentro do sistema financeiro, existe. E aí vai ter que ver bem direitinho com base em qual tese, com base em qual jurisprudência vai se pedir esse processo. Porque quando a gente fala de lei do superendividamento, a gente cai numa vala em que não está sendo possível conseguir boas negociações até o presente momento, dezembro de 2022, para eu não ser injusta aqui, caso mais para frente seja possível. Mas no momento atual, a maioria dos processos ou o juiz não reconhece o superendividamento ou o processo fica rolando e acaba não dando em muita coisa porque fica lá rolando na justiça e a pessoa está com o problema no colo para resolver. Tem acontecido muito de pessoas que estão com o processo parado me procurar para entrar no método e tentar negociar amigavelmente porque entrou direto na justiça. Dagi, por que a lei do superendividamento é tão difícil se está escrito lá que é possível negociar sem juros? Por causa do mínimo existencial. Eu não ia falar disso, mas eu me lembrei de falar. Quando a lei do superendividamento foi criada, não havia um decreto de mínimo existencial. Só que recentemente foi aprovado um decreto que estabeleceu que se a pessoa tem R$325 aproximadamente livres na renda dela, ela não está superendividada. Então, a partir do momento que um juiz, recusou lá o processo por causa do mínimo existencial, surgiu um problema. Por quê? Vocês acham que é possível uma pessoa passar o mês com R$325? Que não paga nem um tanque de gasolina, não paga nem o mercado? Então, a criação do decreto do mínimo existencial tornou a lei do superendividamento, para mim, meio que nada. Pagou 6 anos de tentativa. Mas eu não sou advogada, eu não entro na justiça. O que eu faço? Eu ensino as pessoas a conseguirem boas negociações com base na lei do superendividamento através do Banco Central e do PROCON. Com base no caso delas. E as negociações nem sempre são juros zero. Só que eu prefiro que a pessoa está devendo 15 mil de saldo no cartão e ela consegue parcelar R$300 por mês para ela pagar ao longo do tempo e no final ela vai pagar 17, então ela está devendo 15 e vai pagar 17, do que as pessoas que estão devendo 15 mil do cartão, parcela o cartão e vai ficar devendo 90 mil no final. Porque parcelou em X mil vezes sem juros, com juros, através do parcelamento de fatura com taxa de juros de 7, 8, 12% ao mês, um dos maiores juros do mundo. O Brasil tem um dos maiores juros do mundo. E aí, quando você entende isso, eu falei, Dagi, posso usar um advogado? Pode, eles vão vender o peixe deles para vocês e eu não vejo nada de errado com isso. Existem ótimos advogados do direito bancário. É você ver se você quer ir por esse caminho. A lei é clara, a conciliação vem antes disso. E eu bato nessa tecla porque é muito mais confortável, ao invés de eu assumir a responsabilidade de ter gerenciado mal o meu dinheiro, de ter sido feito de trouxa, de ter assinado o contrato sem ler, bater na porta do advogado e falar, resolve aí pra mim quanto é que você cobra. Principalmente quando os advogados dizem que você só vai precisar pagar ele no sucesso da ação. Porque aí fica lá. Quando tiver sucesso, ele recebe. Se não tiver sucesso, dá tudo certo. E eu não tô aqui falando mal de advogado, gente. Pelo amor de Deus, eles estão extremamente necessários e tem advogados muito bons. Muito bons. Mas tem muito também gente que quer vender processo garantido. Se processo fosse garantido, não precisava abrir um processo para cada pessoa, Com tese, com petição, com tudo, com os documentos de cada caso. Dito isso, onde eu vejo o maior problema no assunto, e vocês devem estar se perguntando, Dagi, como é que eu faço? 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 Tudo isso que eu tô falando aqui até agora é para você jogar fora o que você já pensa aí na sua cabeça. Porque me responde aí se eu não tô louca.
Quem aí, eu fiz uma enquete ontem, quem aí pensa que precisa de um consultor financeiro? Quem aí pensa que precisa de um advogado? Maioria respondeu que sim. Maioria. Se a pessoa não me segue, não me acompanha aqui, ela vai direto nessas soluções, porque são mais fáceis. Ainda mais tem um monte de propaganda aí. Então, para mim, existem... Se você quer sair do caos financeiro, você quer fazer o salário sobrar, você quer negociar de forma amigável, primeira coisa que você vai ter que parar de fazer é desistir porque te digam que banco só negocia com quem tá em atraso. Muitas pessoas que me acompanham aqui, se não é eu fazer um vídeo falando, ei, você que tá com tudo em dia... Ei, você tem como negociar assim, sem precisar de advogado, sem precisar pagar alguém para fazer por você. Você pode assumir a rédea da pessoa. A maioria das pessoas nem tentam, porque a banco não negocia com quem tá em dia. Negocia sim. Eu tenho um monte de aluno com resultado negociando com dívida em dia. Agora mesmo, recentemente, a Adriana diminuiu uma dívida de 284 mil que ela ia pagar durante 8 anos para 84 mil. São 200 mil de redução de dívida sem deixar em atraso de um crédito pessoal com garantia no salário. Uma dívida com garantia ainda, que desconta direto da conta salário. Foram 2 ciclos de negociação, utilizando como base a regra do juro muito acima da taxa média do Banco Central. O juro dela era 4,5, baixou para 1,5. Sem mágica, com negociação na esfera amigável. E deu trabalho, e ela teve que fazer todo o caminho de clareza, preparação e negociação, proteger salário, levantar a dívida no registrato, levantar a informação de documento da dívida, começar a negociação na esfera administrativa, Bacen e Procon, até que o banco cedeu e fez uma contraproposta. Ela foi lá e fez uma outra contraproposta e dividiu em 3 anos. Quanto tempo ia demorar isso na justiça? Até peticionar, até o juiz aceitar o processo, até marcar audiência de instrução, até marcar audiência de conciliação. Quanto tempo ia levar? Se ela contrata um consultor financeiro, primeira sessão, me fala dos seus débitos. Segunda sessão, vamos pegar o documento. Terceira sessão. Eu fazia consultoria financeira, por isso que eu parei de fazer, porque demorava muito para eu conseguir chegar no problema lá. Até entender todo o cenário da pessoa, porque era uma sessão por mês. Ou 2 sessões por mês que seja, demorava muito. Então, para mim é o seguinte, quer sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar deve é mais rápido, mais simples? A esfera amigável é melhor. É a minha tese. É o que eu levanto aqui. Agora, quer fazer do jeito que na minha tese não funciona? Quer desistir, ir direto bater no advogado, ir direto socar o seu problema no colo de alguém para você pagar essa pessoa para fazer para você? Tudo bem, mas aqui, dentro do meu mundo, aqui, mais dinheiro, zero dívida, isso é o caminho mais longo, é o caminho que não tem garantia nenhuma, nenhum dos caminhos tem garantia 100% que você vai conseguir resolver desse jeito, mas na esfera administrativa é você assumindo o controle, você entendendo sua situação e você fazendo propostas para o banco, utilizando as próprias esferas administrativas. Depois, se você quiser com o processo, você vai estar com o comprovante lá de que você tentou. Número do protocolo tal, feito no Procon tal, no endereço tal, o banco respondeu isso, tá aqui toda a prova, leva lá. É um caminho, não é um ou. Se você fez tudo pela esfera administrativa e não deu certo, a gente tem ali o advogado para entrar na justiça. E aí é extremamente útil. Dentro da minha experiência prática, posso colocar aí 1% dos casos que existe a necessidade de acionar alguma coisa via judicial. E, em geral, o caso que vai ser acionado na justiça é a pegar no salário da pessoa. E, em geral, é isso que eu não abro mão. Se o banco, durante 3 meses, você pedindo na via administrativa para ele não mexer no salário, ele mexe, aí para mim é processo judicial. Porque nós estamos falando de um direito da pessoa que está sendo desrespeitado. Debitar cartão, por exemplo, na conta salário, aí eu estou falando de um direito que não está sendo respeitado e aí realmente cabe à justiça. Dito tudo isso, o que eu preciso fazer em ordem? Em ordem, me dá um primeiro passo. Vamos lá que eu vou te dar um primeiro passo. O passo número 1, que eu ensino para os meus alunos e reforço com eles, é a primeira coisa que você vai precisar fazer nesse caminho para parcelar suas dívidas, mesmo que elas estejam em dia, ou seja, sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar mesmo estando com tudo em dia, é reconhecer e atestar o superendividamento.
E isso é feito através do volume de dívidas que você tem lá dentro do registrato do Banco Central. Você vai tirar o seu relatório, vai pegar o total do seu endividamento, vai comparar ali com quanto você ganha, pegar aquelas informações e falar: eu reconheço que eu estou num cenário de endividamento grave. Esse reconhecimento não é só verbal, ele é de fato comprovado pelo volume total das dívidas, que é chamado de risco total, quantidade de bancos e operações. Fica bem no topo do registrato. Quantidade de operações, quantidade de banco, e aqui embaixo tem a responsabilidade total. Ali nós temos a primeira informação necessária para testificar, para comprovar o superendividamento daquela pessoa. E aí, em seguida, a gente vai atrás das taxas de juros e vai atrás do comprometimento de renda mensal. O quanto que aquela pessoa precisa para viver e que não está sendo possível porque ela está tendo que entrar no limite e pagar juros todos os meses. Feito isso, Dage, qual que é o meu próximo passo? O passo número 2. Você vai separar 1 hora, talvez 1h30, talvez 2 horas. Você vai sentar numa mesa, vai usar seu celular só para pegar suas informações no banco e você vai fazer um levantamento de cartão de crédito, qual que é o saldo devedor do seu cartão, vai olhar qual que é o valor do seu limite, quanto é que você está pagando de juro por mês, vai sentar com as suas finanças. Eu chamo isso de reunião com o meu dinheiro. Você vai sentar com as suas finanças e vai olhar o que está acontecendo. Dage, eu já faço isso. Não faz. Eu sei que não faz. Não tira 2 horas para fazer, porque tem criança para pagar e periquito, correria, novela. Se for o caso, faz da meia-noite às 2 da manhã. Já todo mundo não fala que perde o sono por causa da dívida? Pronto, tem uma boa atividade para você fazer enquanto perde o sono. Sentar e começar a resolver a parada. Por quê? Quando você começar a colocar o seu custo de vida no papel, sem cartão de crédito, sem limite da conta, você vai enxergar que o seu salário líquido talvez não é nem suficiente para pagar suas contas básicas. E se for suficiente para pagar as contas básicas, não dá para pagar a fatura de 3, 4 mil, 8 mil do cartão de crédito. Aí você já vai saber, esse cartão, American Express, Visa, Master que eu tenho um saldo devedor de 20 mil lá. Esses 20 mil eu preciso buscar num parcelamento de 60 vezes. Com juro muito baixo ou sem juro. Esse é o objetivo de uma negociação de cartão de crédito. Por exemplo, fazendo essa reunião com dinheiro, você pode pegar uma folha de caderno e colocar cada dívida sua, cartão tal, empréstimo tal, começar a fazer um levantamento das suas dívidas para que você possa começar a pedir boas negociações. E por fim, no final dessa reunião, o que você precisa ter na sua mão? Um negócio simples, que eu chamo de reset financeiro, com as suas despesas, sem colocar as dívidas. Quanto que custa o seu aluguel? Quanto é que custa a parcela da sua casa? Quanto é que custa o seu condomínio, sua água? Quanto é que você gasta no mercado? Quanto é que você gasta de combustível? Quanto é que você gasta de passagem de ônibus, Uber? Quanto é que custa o seu custo básico de vida para você comer, viver? Você vai colocar numa folha. Em outras folhas você vai fazer um bom levantamento das dívidas. Quanto que eu tô devendo nesse cartão? Quanto que eu tô devendo nesse? Quanto que eu tô devendo nesse? Numa outra folha, você vai ter o registrato. Isso aí já é um kit de negociação de dívida. É um kit de negociação de dívida para você ter, na ponta da língua as informações da sua dívida. O próximo passo vai ser começar a negociar com os bancos através do Bacen do Procon. Mas é um próximo passo. A maior parte das pessoas não tem isso aqui que eu falei, Uma clareza sobre as suas despesas mensais, do quanto que precisa para sobreviver, uma clareza das suas dívidas, quanto que é o total que eu tô devendo no cartão. Não é a fatura, é o total. Se eu fosse quitar hoje, quanto é que tá? Se eu fosse... não, é só parcelamento de fatura que as pessoas sabem. Cara, quanto é que tá o meu negativo do banco? E feito esse levantamento, que eu chamo de etapa de clareza, aí você pode ir para um próximo passo, que é proteger o salário, que eu não vou conseguir falar nessa aula, tá? Sobre proteção salarial. Tem um monte de vídeo que eu falo sobre isso no YouTube e aqui no Instagram. Mas com essa clareza da sua situação financeira, com o reconhecimento do superendividamento, você pode ir para o próximo passo, que é se preparar, protegendo o salário, para depois ir para a negociação. Esse é o método Mais Dinheiro Zero Dívida. Sem tirar nem pôr. As pessoas me falam assim, você não ensina. Por que você não ensina? Eu ensino. O problema é que tem que separar tempo para assistir as aulas gratuitas que eu tenho na internet. Tem que separar tempo para sentar na frente do celular ou do computador e fazer um pedido de negociação que tenha uma página. Um pedido de negociação para o Banco Central e para o Procon tem que ter uma página. No primeiro cabeçalho vai ter o total do seu endividamento. No segundo parágrafo vai ter a relação das suas dívidas com aquele banco. No terceiro parágrafo vai ter o seu pedido de renegociação, pedindo redução de juro, pedindo parcelamento.
pedindo ali para o banco. O 4º parágrafo vai ter a informação de que você conhece os seus direitos e que você sabe que os bancos negam esse tipo de negociação, mas que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a Lei do Superendividamento e de acordo com as instruções normativas do Banco Central, o banco tem sim a obrigação de propiciar a abertura para um pedido de negociação. E que você está disposto, inclusive, a recorrer ao PROCON e à Justiça para que o seu direito como consumidor seja feito. Aí embaixo tem um PT saudações, né? Aguardo. Mas essa é uma construção de uma negociação de dívida minimamente possível. E isso quando a gente fala de todas as dívidas daquele banco. Se a gente vai falar de cartão de crédito, eu preciso ter o saldo devedor e eu preciso colocar assim, ó, ligo lá no banco e falo quanto é para quitar esse cartão? 100 mil reais. Ótimo, beleza, eu vou fazer a proposta pro banco para pagar em 100 vezes de 1.000. Você não fala pro banco assim, parcela aí. Você vai fazer toda essa construção que eu falei. Endividamento total, que dívidas que você tem no sistema financeiro, você está devendo tantos mil naquele cartão, você propõe pagar em tantas vezes de tanto porque aquilo não vai comprometer a sua sobrevivência e que você está ciente que o banco nega, mas que você vai estar disposto a lutar até o fim para conseguir uma negociação através do Código de Defesa do Consumidor. Só que como é que você vai fazer isso se você não se preparou? Se o banco mexe no seu salário todo mês? Como é que você vai fazer isso se você nem sabe o que é esse negócio de registrado? O que é esse negócio de superendividamento? Você sabe o que é caviar, nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. Não sabe. Por quê? Porque muitas vezes não tem a paciência de ficar aqui 40 minutos entendendo essas coisas que são sim chatas. É muito mais fácil perguntar como é que faz. É muito mais fácil bater lá no escritório do Dr. João. Sua dívida negociada com garantia. É muito mais fácil no vídeo mais assistido no YouTube que manda você parar de pagar. Você vai parar de pagar como consignado? Vai parar de pagar como cartão de crédito consignado? Vai parar de pagar como ceder esse salário? É muito mais fácil, só as pílulas mágicas. E aí é por isso que eu falo, quer pílula mágica? Para de me seguir, você tá fazendo eu perder meu tempo e você tá perdendo o seu. Quer caminho? Faz isso que eu falei na aula de hoje. Pronto, tá aqui um conteúdo para você começar. Vou recapitular aqui. Vou recapitular com vocês o que a gente fez. Posso? Vocês me autorizam? Posso fazer uma recapitulação para quem tá para aqui desde o começo? Bora lá fazer uma recapitalização. Inclusive tá lançado o desafio. Dona Elaine Sampaio Ferreira Santos, eu te desafio a aparecer sexta-feira no Dage Me Ajuda e me mandar no direct a tua proposta no PROCON. Eu analiso ao vivo para você ver que muito provavelmente você não fez no PROCON direito, do jeito que eu falei aqui agora. Então, desafio feito. Se alguém fizer uma negociação foda lá no PROCON, me manda no direct e aparece no Dage Me Ajuda que eu pego e analiso. E faço a leitura assim, ó, um por um, ó, faltou isso, faltou isso, faltou isso. Vou fazer análise de negociação. Vai ser um quadro aqui. Por quê? Quem disse que tentou e não conseguiu, muito provavelmente não seguiu todas essas diretrizes que eu tô falando, porque dá trabalho. É desafiador, por isso que eu tenho método Mais Dinheiro Zero Dívida. Porque eu falo para as pessoas, vem aqui, pega já, coloca suas informações, manda e tendo a minha supervisão ali, meu acompanhamento para fazer, porque realmente dá trabalho. E se vocês estão procurando uma fórmula mágica para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, sinto muito te dizer, eu conheço um jeito mais rápido, mais simples. De jeito fórmula mágica eu não conheço não. Isso é lorota, é golpe, como eu falo, né? A pessoa me pergunta se é golpe. Então, vamos recapitular aqui, ó. Vou recapitular de cima para baixo o que você aprendeu nessa aula. Você entrou aqui com a seguinte promessa. Como que eu vou negociar quando eu tô com tudo em dia, mas tô super endividado? Primeiro ponto, joga fora o mito que falaram que banco só negocia com quem tá em atraso. Isso é feito para você desistir. Isso é feito para o banco ter o que dizer. Isso é feito para os trambiqueiro que não quer pagar as contas. Jogou fora esse mito. Ponto número 2. Entende que não tem, infelizmente, uma lei que obriga o banco a negociar com você. A parada é realmente desafiadora porque não tem uma lei que garante isso. Existem leis que dizem que o banco tem que abrir proposta para negociação, mas lei clara, específica, tem que negociar, não tem. Por mais que a gente tenha a lei de superendividamento como base, o Código de Defesa do Consumidor, as instruções do Banco Central como base, que o banco tem que abrir caminhos para negociação, não tem uma lei específica dizendo é assim, 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 assado. Pronto, não tem mamão com açúcar lei para entrar na justiça direta e pedir parcelamento de dívidas, então todo mundo já tinha entrado. Ponto número 3. Não é esse negócio de não pagar, joga fora essa parada de não pagar, tá?
Ponto número 4, reconhecer o superendividamento, fazendo um levantamento pelo registrato, fazendo um levantamento das suas contas para ver se você está entrando no cheque especial todo mês, está pagando cartão com cartão, pagando conta no cartão, reconhecer o superendividamento. Se mesmo com esses fatos você não reconhecer, vai para frente do espelho e fala, e aí, está feliz com essa vida? Onde você trabalha só para pagar boleto? Então, muito provavelmente você está superendividado. Compara o quanto que você deve com quanto que você ganha, que você vai ter essa resposta mais fácil ainda. Ponto seguinte que a gente trabalhou, ponto número 4, não dá para falar com o gerente. O gerente não tem poder para negociar. A Dagi fala isso todo santo dia. Eu vou precisar usar as esferas administrativas, Banco Central e Procon. Ponto número 5. 5 ou 6, já perdi meus pontos. Ponto número 6. Não tem negociação garantida. É briga mesmo. São ciclos de negociações, 2, 3, 4, pra gente falar assim, pô, eu tentei, esgotei a esfera administrativa, pra só depois eu cogitar a esfera judicial. Só depois. E de fato, eu da GL não falo de esfera judicial. Não sou advogada, não tenho como falar sobre esfera judicial, porque a minha parada é resolver na via administrativa. Seguimos para isso, entendemos a diferença de negociação amigável e negociação judicial. Seguimos para, se eu fizer isso, vou perder o crédito, vou ficar restrito? Mito feito para você ter medo de começar a negociar. Você não vai ficar restrito, não vai perder crédito. Muito pelo contrário, você vai ser visto como uma pessoa que negociou suas dívidas. Se aquele banco não quiser negociar com você, você muda para outro. É assim que foi minha vida. Eu não tenho conta no Santander, tenho conta em todos os outros. No Santander eu não tenho, porque digamos que a gente não foi muito amigo, né? Mas eu tenho em outros lugares e um ótimo crédito, um score de 900 e pouco. Agora eu já posso até falar do meu score, porque meu score tá bom de novo, porque meu score demorou pra voltar pra 900, mas era 800 e poucos, os bancos tudo me dá cartão, tenho mais de 80 mil de limite. Beleza, outro ponto que a gente trabalhou, preciso de um advogado? Falei que não, você vai precisar de advogado só depois que você esgotar a esfera administrativa e não conseguir negociar. Depois, e se eu não conseguir? Você só vai poder dizer que não conseguiu se você fizer o que eu falei nos passos seguintes, que é fazer uma negociação muito bem fundamentada no Bacen e no Procon. Erro que vocês cometem, desistir e ir direto para um advogado, ir direto para um consultor financeiro e não querer passar pela dor de aprender o processo, uma dor que é dolorida no começo, mas depois você vai estar livre e com dignidade financeira, sabendo os seus direitos. Seguinte, senta, faz uma reunião com o dinheiro, vê lá a questão do superendividamento, começa a levantar suas dívidas, as informações dela, uma reunião com as finanças, levanta a informação do saldo devedor do banco e você pode sim começar a negociar, estruturando a negociação do jeito que eu falei no vídeo, que eu não vou repetir aqui de novo. Mas eu falei para você a estrutura de um pedido de negociação. O que tem no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, terceiro parágrafo e num quarto parágrafo. E você vai fazer esse ciclo pelo menos umas 2 vezes. E para fazer isso leva um pouco mais de tempo. O que eu falo para as pessoas é que eu tenho o método Mais Dinheiro Zero Dívida, eu não escondo isso de ninguém. O método Mais Dinheiro Zero Dívida, você não vai precisar assistir 100 lives, você vai entrar lá e vai fazer o passo a passo em 4 semanas. É o tempo médio ali para um aluno que tira meia hora por dia fazer. Então, eu não fico aqui falando, compra meu curso, eu só vou ensinar no meu curso. Tá aqui, hoje eu falei pelo menos 2 técnicas de negociação, que é a T6 e a T1, escrachadamente para vocês. Mas a parada é, não seria mais rápido e mais fácil ir com ajuda? Quem quiser ir com ajuda, quando tiver aberto, vai gerar zero dívida, entra. Mas quer tentar sozinho? Começa. E aí vai assistir os vídeos e vai começar. Então, às vezes, é a gente parar e falar, opa, peraí, eu tirei 40 minutos, 50 minutos, vocês estão aqui 50 minutos comigo. Eu tirei esse tempo para assistir essa aula da DGL, opa, peraí, o que eu vou fazer com tudo isso? E ó, hoje eu não entreguei um conteúdo levinho para vocês, não. Eu entreguei um conteúdo bem denso, eu chamo. Não foi um conteúdo de fácil de gestão, foi um conteúdo mais denso. Um conteúdo que eu até cogito de falar para assistir de novo. No YouTube tem aquela função de acelerar, eu gosto de assistir vídeo acelerado, porque eu entreguei bastante informação para vocês hoje e essa informação organizada em etapas aqui para vocês sentarem e conseguir colocar em prática. E eu queria ouvir vocês. Ajudou vocês ouvirem essa parada de estar com tudo em dia? Fez sentido para vocês? Me fala aí um pouquinho. A Lili perguntou, para levantar o saldo devedor com o banco, é ligando para o banco? Lili, eu tenho uma técnica que eu chamo de técnica Big Brother, para fazer levantamento do saldo devedor. Você vai ligar para o banco como se você tivesse ganhado no Big Brother e vai perguntar, quanto é que fica essa dívida se eu quitar hoje?
né, do cartão de crédito, por exemplo. Cara, se eu quiser acabar com todo o meu saldo devedor do cartão, quanto é que é? Cheque especial, você tem ali o volume que tá negativo. Os empréstimos, você vai fazer a conta de, se eu deixar do jeito que tá, faltam 12 parcelas de 1.300 e pouco. Banco, quanto é que fica para quitar? Tanto. Você vai levantar os saldos de quitação e você vai levantar o saldo se você deixar como tá. Então, é essa forma que eu faço. Muito boa a sua pergunta, inclusive, tá? Então, para cada dívida, existe uma forma de levantar aí o valor justo. Mas antes de pensar na perfeição, de o valor certinho, faz pelo menos o nome da dívida, em que banco que é, separa por banco, se for o caso, bota Banco do Brasil. Do Banco do Brasil eu tenho consignado, CDC salário, cartão de crédito e cheque especial, limite lá da conta. E aí você vai organizando a parada, tá bom? Gente, espero de verdade que a aula de hoje tenha esclarecido essa parada do mito aí do superendividamento, que vocês assistam e revejam essa aula, porque realmente eu trouxe um conteúdo mais denso. Procon, para quem tá me perguntando se é no online ou não, a gente usa os dois e eu ensino os dois. Tanto o online, que é o consumidor.gov, mas se a negociação não vira lá, eu recomendo o Procon presencial. Então, a gente começa pelo Gov, que é mais confortável, né? O consumidor.gov, e depois vai pro Procon presencial. Então, quando a gente não avança no Procon no Gov, eu sempre vou pro presencial, tá? A gente vai por esse caminho. E para quem me perguntou de seguro prestamista, tudo que eu falei aqui serve pro seguro prestamista, mas eu tenho uma aula completa lá no YouTube. Coloca lá da GL prestamista, que bem provavelmente você vai achar algum vídeo meu, porque o seguro prestamista é pedir para cancelar, não tem muito mais o que fazer, tá?